Gambit paga sua aposta e aumenta! Porque as cartas estão sempre a meu favor! Pois é, galera, hoje é quarta-feira e saiu o 5º episódio de X-Men 97, um episódio bombástico, literalmente com esse final, vai dizer. E lembrando também, cara, que hoje saiu o trailer de Joker 2, a dança dos malucos lá, né? Então, pra quem quer saber a minha opinião e sobre o que eu vou achar desse trailer, minha opinião e tudo mais, sobre o porquê que eu não vou fazer um vídeo de Joker aqui no canal, eu peço pra você me seguir no Instagram, que eu vou estar postando lá o motivo de não ter vídeo aqui no canal e também a minha opinião sobre o trailer de Joker 2. Gostei, conte comigo. Vamos lá, porque eu não quero me estender muito sobre esse assunto aqui nesse vídeo, já que é separado para X-Men 97. Esse vídeo aqui dá muito trabalho, estamos acordados desde as 4 da manhã e agora é 8h30 da manhã, mas já estamos aí umas 4 horas já produzindo esse conteúdo para chegar o quanto antes com a melhor qualidade possível para vocês assistirem aí esse vídeo aqui que a gente fez, principalmente teorizando quem é o responsável por atacar Genosha e quem é o responsável por matar o Gambit. Intruso mutante neutralizado. O nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. Pensa um personagem que só sofreu e morreu. Pois é, esse é o Gambit. Não tá fácil ser fã do Gambit hoje em dia, não tá fácil. Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal, curte aqui o vídeo pra ajudar a gente pra caramba pra divulgar esse vídeo pra mais pessoas, conhecerem esse vídeo e curtirem esse conteúdo aí junto com você, vai ajudar a gente demais. Agradeço e bora começar a falar desse episódio aqui. Tem que tirar todos daqui, agora! Ele está vindo! Quem está vindo? Cable, o que está acontecendo? Não, de novo não. Que vale lembrar, já começa ali com uma intro alterada. Todas as intros de cada episódio são diferentes, com diversos detalhes, referências e easter eggs espalhados por esse episódio, cara, que vou deixar reservado aqui pro vídeo de amanhã. Sim, tem referência a Superman, Wanda, cara, loucura. Vídeo de amanhã tá bem da hora, então já se inscreve pra não perder o próximo vídeo, até porque nessa intro aqui aparece o Cable lutando contra o Apocalipse. Cable, esse personagem que aparece justamente no final desse episódio, se reencontrando com a sua mãe, avisando ela que ele está chegando. Ele quem? Bom, é a maior teoria desse episódio aqui que a gente vai tentar falar ao decorrer desse vídeo. Seus olhos. Você conseguiu. Você sobreviveu. Eu lamento muito, mãe. O episódio começa de uma forma bem interessante falando sobre a origem dos mutantes, cara. A repórter fala se eles foram criados por experimentos atômicos ou se realmente a natureza decidiu fazer com que os humanos fossem substituídos pelos mutantes. Foi causado por testes atômicos ou foi a própria natureza que decidiu que tinha chegado a hora de mudar a raça humana. O engraçado é que nos quadrinhos tem um universo alternativo onde de fato os mutantes foram criados através de experimentos atômicos, surgindo desta maneira. Porém, no universo ali principal dos quadrinhos da Marvel, os filhos do átomo surgiram na primeira hoste da vinda dos celestiais para a Terra há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Quando os celestiais vieram pela primeira vez, eles vieram e fizeram experimentos com os seres vivos do nosso planeta, digamos assim, lá nos quadrinhos. E eles acabaram criando outras raças variadas dos Homos sapiens e tudo mais, né? Primeiro, eles criaram os Homos descendos, que são os deviantes. Depois, criaram os Homos imortais, que são os eternos. E então os celestiais foram lá e criaram o Homo superior. Eles pegaram os humanos ali, os Homo sapiens, deixaram um gene latente ali para que eles conseguissem evoluir ao decorrer dos anos, ao decorrer dos tempos. E esse gene despertou ali em uma parcela deles, criando assim o Homo superiores, ou seja, de fato os mutantes são uma outra raça mais evoluída do que os humanos. Achei bem fofinho aqui a repórter conversando ali com o Fera e ele ficando todo envergonhado por causa dos elogios dela. Vale lembrar que nos quadrinhos os dois já tiveram uma relação amorosa. Eu me sinto lisonjeada por estar sentada com um cientista tão renomado quanto o senhor,
Dr. McCoy. Conseguiu me deixar encabulado, minha querida. Ela fala do local da mansão dos X-Men ser no condado do Westchester. Aqui no condado de Westchester, encontra-se uma modesta mansão. Um fato interessante é que essa mansão aí, quando foi gravada em live action, utilizaram diversos locais e locações diferentes no planeta. Até mesmo tem cenas feitas em uma mansão lá no Canadá. Porém, o condado do Westchester, em Nova York, é um local fictício criado nos quadrinhos da Marvel. Uma escola para mutantes fundada pelo finado professor Charles Xavier. Ela ali no documentário acaba falando da origem dos X-Men pela primeira vez. Aparece aquele quadro ali com a primeira equipe dos X-Men e então aparece a Jubileu falando que as aulas ali são muito mais experimentais do que aquelas aulas chatas. Até porque ali na mansão eles aprendem ali como foco principal a conseguir sobreviver no mundo real contra os humanos. São aulas chatas comuns, tá mais pra aprendizado prático, saca? Mais com robôs da morte e dinossauros vampiros. E um detalhe super interessante é quando a repórter fala sobre pessoas esquecidas procurando um lugar no mundo, foca justamente na Jean Grey, cara, já que agora ela não sabe nem quem ela é, quais são as suas verdadeiras memórias e aonde ela deve estar e o que deve fazer. Então o episódio corta ali para o Gambit, que insistiu em participar, em ir com o Magneto e a Vampira para Genosha, para não deixar a Vampira sozinha com o Magneto, e ele fala uma parada interessante. Fizeram uma reforma bastante interessante aqui em Genosha. Que coisa. Parece que fizeram uma bela reforma desde a última visita do Gambit. Até porque a última vez que o Gambit esteve em Genosha foi nas primeiras temporadas de X-Men dos anos 90, onde Genosha era basicamente um local ali em que os mutantes eram escravizados para criar sentinelas. Ironicamente, Genosha é atacado por um sentinela gigante, depois matando diversos mutantes. Agora Genosha foi libertada ali pelo Magneto e pelo Xavier para criar ali um refúgio para todos os mutantes. E é justamente por isso que tem estátua dos dois ali no meio da ilha de Genosha. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no segundo episódio, quando o Magneto salva ali o Sanguessuga e os Morlocks, ele disse que ele enviou eles para Genosha com os recursos que os X-Men têm. Eu consegui que os Morlocks viajassem para a nação mutante de Genosha. E me entristece que nenhum de vocês, nem o próprio Xavier, pensou em usar os seus consideráveis recursos financeiros para fazer o mesmo. E ele fala e fica até um pouco revoltado do porquê que os X-Men não utilizam esse recurso para levar todos os mutantes para essa ilha. E a gente vê justamente o Sanguessuga, que foi resgatado pelo Magneto, aqui também nesse episódio, brincando com os seus amigos. Aqui em Genosha, justamente, temos diversas referências, easter eggs e personagens escondidos bem interessantes ao decorrer desse episódio, que eu vou deixar mais separado ali para o nosso vídeo de detalhes e referências. Aqui eu quero justamente focar na história e nas teorias e na nossa análise. Então, cara, mais um motivo para você estar se inscrevendo aqui no canal, deixar o seu like e principalmente aproveitar aí, ó, um aviso super importante. Só essa semana tá rolando aí uma promoção gigantesca. Compre um moletom e ganhe uma camiseta grátis com o cupom UMACAMISETA e vocês vão poder estar comprando essa nova roupa que lançamos aqui, iradíssima, do Deadpool e do Wolverine, para estarem assistindo aí quando o filme for lançado nos cinemas. Compra logo agora, porque vai durar só essa semana e depois não vai ter essa promoção, que é a melhor promoção que existe. Então, na moral, aproveita. É aqui em Genosha que a gente acaba descobrindo qual foi o destino da Madelyne Pryor após se despedir da Jean Grey dos X-Men ali no episódio 3, cara. Ela fala que iria procurar um rumo novo para ela e justamente ser uma das conselheiras de Genosha, já que ela é uma espécie de Jean Grey 2.0 ou clone da Jean Grey, né? Ela está aqui justamente como uma das chefes de Genosha e então aparece o Noturno finalmente. Por que o Noturno não estava com os X-Men? Bem, tem história aí pra ser contada. Até porque os X-Men conheceram o Noturno quando o Wolverine, o Gambit e a Vampira foram fazer um passeio ali nos Alpes suíços ali, esquiar na neve e acabaram sofrendo um acidente, foram resgatados ali por monges e esses monges estavam querendo matar o Noturno por ser uma espécie de um demônio. Um episódio bem interessante que aconteceu ali na quarta temporada, no episódio 8. E é justamente esse encontro aqui que o Noturno acaba referenciando para a Vampira e também para o Gambit. Que você tenha deixado aqueles monges assassinos lá no monastério. Ah, que língua afiada, Gambit.
Você não mudou nadinha. A alma do Gambit e da vampira acabam se tocando cada vez que eles se olham. Pra perceber que a sua alma e a da vampira se tocam em cada olhar. E o Gambit acaba dizendo que a vampira está procurando um outro tipo de toque. Não é esse toque que ela tá procurando. Que, minha gente, essa frase aqui tem duplo, terceiro e quarto sentido, se é que você me entende. Digamos que a vampira tá mais querendo um Latrell dançando doidado. Cadê o Latrell? E então vamos para a Jean Grey tentando relembrar e entender quais são as suas lembranças. Ela está ali no meio embaixo do rio ali, ela abriu um buraco no meio do lago, fazendo referência a Moisés que abriu o Mar Vermelho, né, e tudo mais. Tá ali tentando entender as suas memórias. Quais são as suas memórias? Quais são as memórias da sua clone? Por mais que ela estava ali sendo substituída pela sua clone, ela tem todas as memórias da sua vida, mas uma boa parte dessas memórias não foi ela quem acabou vivendo. Não dá pra saber, cara, ainda exatamente qual é o momento em que ela foi substituída pela Madelyne Pryor. Pode ser na quarta temporada, quando ela foi pega ali pelo Apocalipse, quando eu tava tentando dominar toda a linha temporal, ou pode ser na segunda temporada, quando ela foi pega ali pelo Senhor Sinistro e aprisionado com o Ciclope, justamente quando ele queria pegar o gene dos dois. Pode ser a qualquer momento. Então eu boto mais fé na segunda temporada, entendo quem coloca fé ali na quarta, porém não dá pra concretizar em nenhum momento em que momento ela foi substituída. Porque ela tem momentos, ela tem lembranças de épocas em que não foi ela quem acabou vivendo. É difícil entrevistar alguém que não sabe dizer quais partes das lembranças dela são dela mesma e quais partes pertencem ao clone dela. E aqui, nesta cena, também a gente conseguiu ver um pouco mais da índole do Wolverine, do Logan, né? Por mais ali que a Jean Grey tenha beijado ele sabe que ela tá confusa, ele sabe que ela tá perdida. E por mais que tenha recebido o amor dela, ele quer o amor verdadeiro dela. Mas eles não se cansam de ver você, Ruiva. Ele quer que ela escolha ele, ao invés do Ciclope. E é por isso que ele fala, vai lá conversar com o cara chato lá, com o Ciclope, aquele cara mala do caramba, e me deixa aqui. Deixa pra lá. Agora vai falar com aquele escoteiro crescidinho. E aí que falando do Ciclope, a gente vê ele perdendo a linha absurdamente. O idiota não queria fazer o parto. Ele chamou meu filho de aberração. Ele fala que os mutantes são sim superiores aos humanos, porque os humanos não teriam aquela vontade de, mesmo estarem sendo massacrados, perseguidos, mortos pelos humanos, de ainda protegerem os humanos, sendo um mutante. Ele fala que é por isso que os mutantes são melhores que os humanos. E a verdade é que não somos iguais a vocês. Graças a Deus, porque é a única razão de vocês ainda estarem vivos. E pode ter ferrado com toda a política que estava sendo ali resolvida e dando certo. Contamos com que a repórter seja gente boa e não mostre todas as cenas merda que ela acabou gravando ao decorrer desse episódio, até mesmo a discussão do Ciclope com a Jean Grey falando que era uma clone dele ali no lugar dela e tal, na frente da repórter com o cameraman ainda filmando, minha gente. Vamos torcer que os repórteres sejam gente boa. As chances são quase nulas. E isso aqui, cara, teve uma cena antes do repórter gravar ali a discussão dos dois, em que, cara, é uma discussão meio complicada, né? No plano astral foi confusão, Jean. Luto. Ela é a mãe do meu filho. Primeiro que o Scott estava conversando secretamente com a Madelyne Pryor na sua mente, telepaticamente, há um mês. Já. Sendo que o amor da vida dele, a Jean Grey, estava ali. Cara, como que ele pode amar uma pessoa que não é como um clone da verdadeira pessoa que ele ama? Você ama? Eu amo vocês duas. E ao mesmo tempo é a mãe do filho dele e ele não... Há quanto tempo ele está se relacionando com a Madelyne Pryor? Quanto tempo ele estava se relacionando com a Jean Grey? Não dá pra saber de nada. Nem a Jean Grey sabe. Como que os dois podem... Cara... Você consegue entender o problema dos três personagens nesse triângulo amoroso, desse quarteto amoroso com o Wolverine ali? Você sequer me ama? Meu amor por você é a única coisa da qual eu me lembro no meio de toda essa dor e loucura. E eu acho interessante aqui a mulher da ONU preocupada, né? Porque basicamente o conselho de Genosha ali, né? Dos líderes de Genosha são praticamente mutantes, minha gente. A gente tem o Sebastian Shaw, o Banshee, a gente tem a Madelyne Pryor e a Emma Frost e o Magneto. As outras nações não deixam terroristas serem seus líderes. Ali só tem a Moira, que teve relação com o Xavier e tudo mais, uma pessoa boa, pró-mutante. E no
mais ou menos ali o Banshee, né? Então, cara, é de se entender a preocupação da mulher quando ex-terroristas estão liderando uma nação ali nova que quer tentar a paz com todos os humanos e com todas as nações. E dá pra entender a preocupação dela. E a gente começa a ver aqui que o Magneto só vai aceitar ser o rosto dessa nação se a vampira estiver ao lado dele. Eu, o maior defensor da raça mutante, e você, uma X-Men cujo toque permite que sinta a dor de qualquer pessoa. E aí a gente começa a pensar, cara, e se tudo isso aqui, a ele se reaproximar dos X-Men, se reaproximar da vampira, foi tudo uma jogada porque ele já sabia que ia se tornar ali o líder de Genosha e queria uma X-Men ao lado dele. E a única e a mais provável e suscetível a aceitar o seu pedido seria justamente a vampira. Cara, tudo pode ser tudo orquestrado pelo Magneto e só tá usando a vampira, minha gente. Não vou negar a minha paixão por você. Como o Gambit, amar você conserta homens quebrados em um nível que mesmo que você nos recuse, nossa dor não será em vão. Em seguida, a gente vai ver o ponto de vista da vampira nessa história aqui, contando pro Gambit que vai aceitar o pedido do Magneto em fazer parte ali, né, como ser a rainha de Genosha, digamos assim. E se eu puder ter um papel maior para melhorar o mundo bom, na realidade, essa foi a razão de eu ter me tornado uma X-Men. E ela acaba contando ali um pouco da adaptação dos quadrinhos da Terra Selvagem, onde ela acaba perdendo os poderes dos quadrinhos e o Magneto acaba ali tendo relações com ela e tudo mais. Até porque ela acaba meio que perdendo os poderes que ela acabou sugando da Capitã Marvel, né? E aqui é meio que readaptado isso aqui. Ela ainda continua com os poderes, o Magneto ajuda a amplificar os poderes dela e ao mesmo tempo tem uma relação próxima só porque a mulher consegue tocar a pele do Magneto. Toda a verdade? Eu não posso te tocar, Remy. Seu coração pode bater por mim, mas eu não consigo sentir. E aqui nessa conversa, né, um detalhe super romântico, digamos assim, anti-romântico, digamos, é o Gambit queimando a carta de rainha de corações, rainha de copas, aquele simbolismo ali, né, que ela é a rainha do coração dele. Cara, o cara aceita em ter uma relação com a vampira, mesmo sem ter contato físico com ela. Algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher. Porém, a vampira só pensa em fazer aquela sacanagem, entendeu? E aí eu me digo, um inscrito respondeu aqui no canal, num comentário, num vídeo, né, cara? Não é só a vampira botar a coleira que inibe os poderes dos X-Men, fazer a sacanagem que quer, tirar a coleira e voltar a ser mutante de volta com todos os poderes dela tranquilamente. Não é criar um apetrecho ali magnético em volta do corpo do Gambit pra ele conseguir tocar ela. Cara, tem diversas formas que dava pra ser estudado aí. Eu acho que o Fera que é meio sacana em não ter pesquisado algo mais a fundo sobre isso aqui, né? Eu acho que sim. Nós seremos amigos, mon ami. Apenas amigos. E aí, como se já não bastasse a vampira ter destroçado e sugado todo o amor dentro do coração do Gambit, ela logo em seguida vai pra festa, faz um showzinho no ar, dançando no ar com o Magneto na frente do Gambit e ainda vai lá e destrói o coração do Magneto também. Obrigada pela dança, fofo. Mas o Remy tinha razão. Algumas coisas são mais profundas que a pele. Esse episódio aqui também tem muita ação e botação iradíssima e até mesmo ficção científica e coisas futuristas. Por quê? Tanto a Jean Grey quanto a Madelyne Pryor acabam sofrendo ataques psíquicos, fazendo elas passarem mal, até mesmo sangrar ali no meio da festa, não é mesmo? E nesta visão ali da Madelyne Pryor, a gente tem coisas interessantes. Ela escuta na voz dali dentro da sua cabeça, a voz do Cable, falando para desligar a música e fugindo dali. Desliguem agora a música! Jean, o que foi? Desliguem agora a música! Tirem todos daqui! Justamente a frase que o Cable vai falar no futuro, ali mais pra frente. E então a gente acaba vendo ali algumas outras imagens, como o molde mestre que a gente viu naquelas visões anteriores nos primeiros episódios dos X-Men, ou seja, a pessoa que enviou esse ataque é justamente a pessoa em que fez a Madelyne Pryor lá nos primeiros episódios ter essa visão. Então tem algo relacionado com ela. Então aparece o Cable, o filho do Ciclope e da Madelyne Pryor. Ele chega tentando avisar todo mundo, só que ele chega rosto a rosto com a Madelyne Pryor, ela fala que ele está curado da doença que estava no corpo dele por causa dos olhos, né? Seus olhos. Você conseguiu. Você sobreviveu.
é aquele mesmo bebê que a gente viu nos episódios anteriores ali, e ele acaba falando mãe, cara, doeu ali o olho do cara se enchendo de lágrima, e o cara acaba tendo um deslocamento corporal. Isso aqui me lembrou bastante a série do Loki, que tem deslizes temporais ao decorrer do tempo, né? Eu lamento muito, mãe. E aqui a gente tá vendo algo mais tecnológico. E o Cable é sugado de volta para o futuro. E a gente tem aqui. Se o Cable apareceu no passado, é porque o futuro deu merda. E o que a gente sabe? Não é uma linha contínua. A história está o tempo inteiro se reescrevendo. O próprio Bishop disse nos episódios anteriores, o tempo é relativo, ele está o tempo inteiro se reescrevendo, o passado e o futuro se reescrevendo o tempo todo. Então deu merda no futuro e o Cable está tentando arrumar o passado justamente pelo que está acontecendo. Então tem uma parada relacionada com a Madelyne Pryor, com o Cable, com o futuro e também muito provavelmente com o Senhor Sinistro. Só que logo em seguida vem uma explosão gigantesca e Genosha é atacada, adaptando ali um arco dos quadrinhos chamado de E de Extinção dos quadrinhos dos X-Men, aonde nos quadrinhos ali a Cassandra Nova, a irmã do mal do Professor Xavier, acaba enviando simplesmente um sentinela gigantesco de um tamanho de um arranha-céu atacar toda a ilha de Genosha e dizimar a população dessa galera ali, matando 16 milhões de mutantes neste ataque. Isso aqui foi uma reescrita dessa adaptação, digamos assim, né? Não acredito que seja a Cassandra Nova aqui. Eu acho que eles não vão adaptar a Cassandra Nova, que nos quadrinhos, depois desses acontecimentos, ela troca de corpo com o Professor Xavier, matam a Cassandra Nova, só que quem estava dentro do corpo da Cassandra Nova era o Professor Xavier, e a Cassandra Nova vive dentro do corpo do Professor Xavier, viaja para o espaço para visitar o Império Shi'ar e tentar destruir os caras lá no espaço. Enfim, é um rolê mó aleatório que eu acho que não vão ser adaptados aqui. Embora o Professor Xavier esteja no espaço com o Império Shi'ar. Eu acho que não vai ser adaptado, eu acho que é outra pessoa que acabou atacando, cara. E aí nesse ataque a gente vê aqui cenas incríveis, né? Durante o combate ali, o Magneto é atacado ali pelo sentinela gigantesco e ele acaba derrubando uma estátua do Professor Xavier em cima de vários mutantes, matando diversos mutantes. E faz o cara ver ali, não só mutantes sendo caçados, mas também a sua origem. A sua origem lá dos judeus dos campos de concentração sendo mortos, cara, pelos nazistas. Eles serão vingados! E ele fala que todos serão vingados. O cara começa a atacar o molde mestre gigantesco ali, enorme, e, cara, não dá certo, né? Não dá certo. O cara acaba recebendo uma rajada tão gigantesca que mesmo tentando ali proteger com todo o seu poder... acaba morrendo? Não sei, cara. Não acaba aparecendo o corpo. Se não aparece o corpo, não acabou morrendo. Não acredito que ele acabou sendo morto. Porém, acontece outra coisa diferente aqui. O Gambit tinha falado que ele ia apostar que o Magneto não ia conseguir ficar com ela, que ele era uma pessoa melhor e tudo mais. E ele dobra essa aposta, vai com tudo, salva a vampira de tentar se sacrificar, tentando matar o robô. E o Gambit vai e acaba... no ataque, sofrendo um ataque, sendo perfurado pelo robô. Gambit paga sua aposta e aumenta! Cara, ele solta toda a sua energia e fala, lembre-se disso, do nome dele, do Gambit, se sacrificando e derrotando o monstro sozinho, cara. O nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. Genial esse final aqui, completamente aterrorizante e triste. E depois temos ali simplesmente a vampira, agarrando o corpo morto do Gambit e falando a frase mais pesada possível. Eu não consigo sentir você.
eu não sinto você. Todo aquele dilema de sentir o corpo, de sentir a pessoa. O Gambit sentiu o amor da vampira, mesmo sem precisar tocar ela. Mas ela queria sentir ele tocando ele. Só o toque de amor, aquela sensação não bastava pra ela. E agora ela consegue tocar no corpo do cara, mas não consegue sentir ele. Sem falar que isso aqui é uma referência absurda à Feiticeira Escarlate e o Visão, cara. Que antes do Visão morrer, as últimas palavras foram: eu só sinto você, Wanda. E depois, quando ela se reencontra com o Visão depois de morto, ela fala: eu não sinto você. Cara, é só você que eu sinto. Não consigo sentir você. não dá. Não dá, não tem série de super-herói mais tocante que WandaVision. Talvez Superman ali, que teve ali a última temporada com o câncer da Lois Lane, talvez. Mas olha, que final, minha gente. E acaba assim. Acaba desse jeito. Desolado, tudo. Cara, palmas para esse episódio. Eu acho que pra mim foi o melhor episódio de todos os episódios até agora. Superou todos. Esse foi o melhor episódio. Na moral, tá de parabéns, Marvel, por este episódio, por X-Men 97. Eu quero saber a sua opinião, as suas teorias. Quem você acha que atacou a ilha de Genosha? Eu tô achando que tem alguma relação justamente ou com o Apocalipse, que, cara, se vê, tem coisa relacionada com o Cable do futuro, com viagem no tempo, tem coisa relacionada com o Apocalipse. Ou se tem coisa relacionada com a Madeline Pryor, tem coisa relacionada com o Senhor Sinistro. Não dá pra entender quais são esses lados aí. Eu acho que o menos provável é a Cassandra Nova. Mas podem ir para esse lado, já que essa série aqui é inesperada a cada episódio. Quero saber a opinião de vocês. Falem aqui as suas teorias nos comentários. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.